Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Verônica e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 técnicas que vocês podem utilizar no dia a dia, que são técnicas simples, que vocês não precisam de curso e que podem sim ter um efeito terapêutico e ajudar no processo de cuidado tanto da questão psíquica, psicológica, quanto do seu emocional. E aí, às vezes, eu vou olhar aqui para baixo porque eu tô com o meu caderno aqui com as anotações para não esquecer de trazer nada para vocês. E aí o primeiro que eu quero trazer para vocês é o EFT. O EFT é uma técnica de tapping que a gente dá umas batidinhas assim em pontos específicos do nosso corpo. É muito simples de aprender. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para o canal que eu fiz um curso com eles há um tempo atrás. E eles ensinam, na internet a gente tem também vários vídeos que explicam como fazer, né? Tanto a questão dos locais, dos tappings, né? Dos tapinhas que a gente dá com o dedo assim, ou também a questão de direcionar o processo com as informações corretas, porque geralmente a gente faz uma primeira etapa trazendo o sentimento negativo à tona, e depois a gente faz outras etapas fazendo a elevação da vibração, trazendo os sentimentos positivos, que é para equilibrar ali, né? As pessoas que são especialistas nisso conseguem trazer para vocês um conteúdo mais profundo. Eu trago aqui como uma opção porque eu já usei muito. Hoje eu não uso tanto, mas ele é uma técnica que você consegue fazer com pouca dedicação. Você não precisa estudar vários livros, ver vários vídeos. Às vezes um vídeo que você vê, que é um vídeo completinho que explica como fazer, você já consegue se auto-aplicar e você consegue sentir o efeito na hora. Por exemplo, se você tiver com dificuldade para dormir, aí você vem, faz a técnica e isso já te traz um alívio, já te traz uma paz mental imediata. Vamos supor que você teve ali um cliente difícil, que você teve que atender, teve que conversar, você teve uma discussão em casa, você teve uma discussão no trabalho. Você precisa tirar aquilo do seu campo energético, assim, tirar aquilo da sua mente para você conseguir seguir seu dia. É uma excelente técnica. Você vai num lugar quietinho, que só tem você, faz ali os tapzinhos, né, as aplicações, faz a intenção. E 5 minutinhos você já consegue dar aquela revigorada para seguir seu dia. Muito bom. O outro é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono eu acredito que é até mais famoso que o EFT. A galera faz muito. Eu antes fazia até com o celular. Eu baixei um aplicativo para fazer ali, para fazer as contagens, para fazer as repetições do Ho'oponopono. E o Ho'oponopono são as 4 palavras. Se eu não me engano é sinto muito, aceito, te amo, sou grata. Não sei se é nessa ordem, mas também não tem uma ordem fixa. Acho que tem pessoas que têm uma neuro muito grande, assim, tem que fazer X repetições para funcionar, tem que falar na ordem X para funcionar. Não tem nada disso, assim. Você tem que fazer as repetições de acordo com a sua intuição. E o importante é a gente buscar estar num estado de conexão com nós mesmos e com o todo no momento de você estar ali recebendo, repetindo as palavras. Tem pessoas que fazem no automático, conseguem fazer ali mesmo sem estar muito conectadas. Eu praticamente não consigo, eu prefiro estar no momento onde eu estou mais introspectiva, estou mais focada em mim mesma, e aí eu começo a fazer as repetições. Hoje eu tenho um japamala que eu comprei na Shopee baratinho, acho que foi R$ 20, um pouquinho menos que isso, e eu prefiro fazer no japamala hoje, porque o celular, às vezes, a gente não quer ficar em contato com o celular o tempo inteiro e a gente já fica muito no celular o dia inteiro. E aí eu prefiro o japamala hoje, eu pego e faço ali as repetições mentalmente, contando ali na cordinha do japamala. E não precisa do japamala também. Essa questão das repetições, do número de repetições, não é o número de repetições que vai fazer o Ho'oponopono funcionar. É a sua constância. Se você faz sempre, nem que seja assim 5 minutinhos, eu não vou contar ali quantas repetições eu fiz, mas eu vou contar o tempo. Eu vou ficar 5 minutinhos pensando ali, passando as palavras na minha mente. Beleza, vai funcionar do mesmo jeito. É uma técnica que, na minha percepção, ela não traz um resultado imediato. É algo mais de você se colocar em conexão com Deus, com o todo, com a centelha divina. Eu gosto muito de fazer Ho'oponopono para limpar situações que a gente testemunha. Então, por exemplo, agora está acontecendo a guerra lá no Iraque. E aí, eu não posso fazer nada concretamente em relação à guerra, mas não me alegra que a guerra esteja acontecendo. E humanamente, o que eu posso fazer? Eu posso enviar um pensamento positivo. Só que nesse contexto, eu acho que combina muito fazer o Ho'oponopono. Nem que seja ali 5 minutinhos, eu tiro e faço Ho'oponopono para o contexto de guerra. Eu limpo em mim o que
tá gerando aquela situação. O porquê que a gente, enquanto humanidade, o porquê que eu, né, como ser humano que estou encarnada nesse momento de vida, estou testemunhando essas situações no planeta. E aí eu limpo em mim. E as repetições vão com essa intenção. Mas a gente não precisa colocar uma intenção também, né? A gente pode só fazer o Ho'oponopono como uma estratégia de limpar ali as crenças limitantes, os pontos de vista limitantes, tudo que pode estar atrapalhando, entulhando a gente de viver a nossa essência, de viver conectados com o todo. E aí essa técnica, eu acredito que o mais importante dela é a repetição. Acho que não adianta fazer tipo um dia e nunca mais fazer, tem que ter uma certa constância ali ao longo do tempo. Essa técnica que eu vou falar agora, eu acho muito legal, que é a técnica do desejo positivo. E essa técnica me ajudou muito e ainda me ajuda. O que é essa técnica do desejo positivo? Ela funciona muito quando você está com alguma questão com alguma pessoa ou com alguma empresa ou alguma instituição que você está com algum rancor. O rancor, gente, ele é uma peste, Deus me perdoe a palavra, mas o rancor, o ressentimento, ele é uma peste para a sua prosperidade, para o seu crescimento na vida. E tem pessoas e pessoas, tem pessoas que são menos rancorosas, tem pessoas que são mais rancorosas. Eu me considero uma pessoa um pouco mais rancorosa, eu fico mais pesada assim com as situações que acontecem, eu fico remoendo aquilo, fico lembrando, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa fez isso comigo, fulano falou aquilo, naquela empresa eles são assim, são assado, tratam as pessoas assim, fazem coisas erradas. E aí eu fico cultivando aquele rancor, aquele ranço em relação às pessoas, em relação às empresas também. Costumo, né? Já venho trabalhando isso há algum tempo. E aí, quando a gente tem alguma situação assim, o que a gente faz? A gente faz essa lista de desejos positivos para a situação, mais especificamente para a pessoa ou para a instituição, que é geralmente o que funciona melhor. Eu vou pegar lá o João. O João foi um chefe filho da puta que me... Gente, eu não sei se vai cortar essa parte, né? Mas acho que não é uma ofensa muito grande. Ele foi um chefe ordinário que me fez muito mal, que me prejudicou, que não deixou eu crescer, ou que foi mesquinho comigo, fez muitas sacanagem, já tá. E aí você olha, às vezes você já até se retirou da situação. Você nem tá vivendo, você nem vê aquela pessoa mais. Mas você lembra dela com rancor, você lembra dela com raiva. E aí vira e mexe, vem um pensamento na sua cabeça de você falando assim, fulano não presta, ele não merece, ele vai ver, a lei do retorno vai acontecer com ele. E às vezes, gente, a gente faz isso e no fundo, a gente não quer que nada ruim aconteça com a pessoa, mesmo porque se você for uma pessoa boa e você vê algo de muito trágico acontecer na vida do outro, por mais que seja uma pessoa que você não gosta, você vai se sentir culpado. A gente faz isso, acho que como uma tentativa de aliviar a nossa raiva, de aliviar o incômodo que a gente sentiu com aquela pessoa, com aquela situação. Porque, no fundo, foi a gente que atraiu, né? Se eu tive um chefe filho, foi eu que atraí ele. O que em mim atraiu essa pessoa, o que em mim atraiu essa situação. Eu preciso limpar isso em mim. Porque senão eu vou seguir fazendo isso, atraindo pessoas assim na minha vida. O primeiro ponto é ver o aprendizado disso. Mas por mais que a gente tenha consciência desse processo de autorresponsabilidade, no meu caso, pelo menos, não é tão fácil eu me livrar do sentimento de raiva, do sentimento de ranço, de ressentimento. E aí essa técnica, para mim, foi uma das que mais funcionou. Porque eu coloco lá o nome da pessoa, João, eu desejo que você esteja em paz. João, eu desejo que a sua família ela esteja bem, que você tenha paz com a sua família, que você tenha paz no seu contexto profissional. Eu desejo que você prospere. Eu desejo que você tenha bons resultados em tudo que você faz. E aí, quando a gente fala isso, no primeiro momento, soa um pouco falso. Demais até, né? No começo eu lembro que eu fazia assim, não fazia nem sentido pra mim, mas eu pegava o caderno e ia anotando, né? Eu não falava, eu falava escrito, né? De forma escrita, eu pegava um caderno e fiz e fui anotando. Fulano, eu desejo que você esteja bem, eu desejo que você tenha sucesso em tudo que você faz. Eu desejo que as coisas fluam bem na sua vida. Eu desejo que você tenha prosperidade. E às vezes, gente, essas pessoas que a gente cultiva esse sentimento assim de ranço, de rancor, elas estão super bem. Elas realmente estão prosperando, a vida delas realmente está indo de vento em popa, a profissão, a empresa, está tudo às mil maravilhas. Só que a gente fica secretamente com esse sentimento assim, tomara que dê errado para ele pagar tudo que ele fez comigo. Tomara que a pessoa que ele contratar seja uma porcaria, não faça nada direito para ele ver o quanto eu era uma boa profissional. Então, assim, esse ressentimento, ele é natural, só que não é natural a gente ficar pegado nele e ficar levando ele para nossa vida, porque isso
estraga a nossa prosperidade, isso estraga o nosso avanço. E a outra pessoa não tá nem aí pra esse sentimento, ela tá vivendo a vida dela, e igual eu falei, muitas vezes a pessoa tá super bem. Isso acontece muito em relacionamento também, às vezes você termina um relacionamento, o cara ou a mulher foi uma pessoa assim, não foi uma pessoa bacana contigo, mas você não larga a mão dele, você não larga a mão de ficar ali, ele vai ver. Essa mulher dele vai chifrar ele, essa mulher dele não vai ser a metade do que eu fui pra ele, e as coisas não vão andar, ele vai ver o quanto que é importante ter uma mulher boa ao lado, e eu quero uma mulher boa. E aí você fica com aqueles pensamentos, né, pode ser homem também, né, essa mulher vai pagar, ela vai ver os caras que ela vai arrumar pra vida dela, e ela não vai pra frente, ela não vai ser feliz, não sei o quê. Só que a gente fala isso nesse espaço de rancor, de não aceitar o que aconteceu, ou às vezes de aceitar ou ficar machucado mesmo, né, ficar chateado com alguma situação. Só que não vai levar para lugar nenhum. E aí a forma da gente desvincular esse sentimento assim de ranço, de pesar, é justamente fazendo esse caderno. E aí é importante fazer isso com uma sequência de tempo. Não é fazer só um dia. Eu lembro que na época que eu fiz assim com mais afinco, que eu tinha uma questão bem assim que estava me incomodando bastante com uma pessoa que era do ambiente profissional, né? Uma pessoa que tinha sido o meu chefe. Eu fiz ali uns 7 dias, sabe? Ou mais, eu acho. Mas eu lembro que eu fiz mais de uma semana. E eu pegava todos os dias, pegava um tempo e fazia ali várias vezes. Escrevia várias vezes a mesma coisa. Fulana, aí você coloca o nome da pessoa mesmo e fala, João, eu desejo que você esteja feliz na empresa, que você tenha sucesso em todos os seus empreendimentos. Eu desejo que você tenha paz no seu coração. E aí é muito importante não ficar desejando que a pessoa mude, né? Não é um espaço assim de arrogância, tipo assim, você é errado, eu sou certa. Não. É um espaço de, olha, eu te desejo bem. E quando a gente faz esse esforço, é muito mágico, gente. Vocês já passaram, se vocês estão passando por alguma situação assim, façam, que vocês vão ver o quanto que muda mentalmente a sua percepção em relação à pessoa. E funciona muito bem com pessoas e com empresas, se você quiser colocar o nome da empresa em si, porque às vezes a gente fica com um certo rancor, né, com uma certa raiva da empresa em si. Aí é importante colocar o nome mesmo e fazer as frases de afirmação positiva. O quarto é a escrita terapêutica, e aí é um espaço de autoconsciência quando a gente senta para escrever o que a gente está sentindo. Geralmente eu deixo junto com o meu caderno de arquétipos essas anotações. Aí eu deixo uma página e sempre coloco o que eu estou sentindo. E aí eu coloco tudo que eu estou sentindo em relação a uma determinada situação. Às vezes a gente tem uma mente muito fértil, principalmente para pensar coisas negativas e coisas ansiosas. E aí a gente fica ali o tempo inteiro pensando coisa negativa, coisa ansiosa, coisas que às vezes não vão acontecer ou nem aconteceram. E a gente escrever, às vezes, ajuda a gente a cair essa ficha. É como se fosse uma pessoa externa olhando e falando assim, poxa, mas realmente isso. Às vezes você escreve, lê um dia depois, 2 dias depois, aí você vê que sua emoção já mudou, a sua cabeça já mudou. E aquilo realmente vira um processo de autoconhecimento. O que é importante a gente fazer também com uma certa frequência, ou se você está passando por uma situação que realmente ela está um pouco mais drástica, assim, que precisa mais desse processo de autoconhecimento, de visita, de você entender o que você está sentindo naquela situação, aí fazer com mais frequência, assim, até todos os dias, né? Eu particularmente não faço todos os dias, eu deixo para fazer assim, ou quando eu estou fazendo as anotações dos arquétipos, ou quando realmente tem alguma situação, alguma questão que aconteceu que me incomodou e eu sinto que eu não estou conseguindo digerir aquilo muito bem. Aí eu escrevo, reflito e às vezes eu volto e leio, assim, um dia depois, 2 dias depois eu leio o que eu escrevi para ver o que mudou, o que era falso daquilo ali, né? Assim, não falso porque o que a gente escreve é de forma genuína, o que a gente está sentindo. Mas o que era a invenção da minha cabeça, o que era nada a ver, assim, passa um tempozinho, você já consegue cair a ficha e falar, nossa, meu Deus, estava ansiosa por nada, estava preocupada por nada. Nossa, esse sentimento aqui nada a ver. E aí é um ponto interessante também. A última ferramenta que eu coloquei foram os livros. Apesar dos livros não serem 100% gratuitos, às vezes a gente consegue trocar livros. Às vezes a gente tem livros que a gente já leu há muitos anos atrás e que são livros extremamente positivos, reflexivos. Tem muitos livros do Napoleão Hill, por exemplo, que eu gosto muito, e ele traz muitas reflexões na própria leitura. Às vezes ele tem até os tópicos de pergunta que é para conduzir a autorreflexão, é para ajudar a pessoa a refletir o que ela vai mudar, como que ela vai direcionar a vida dela a partir daquele ponto. E aí a gente usar esses recursos, os livros, como ferramentas de autoconhecimento mesmo. A gente tem na internet também a resenha, né? Eu tento trazer aqui no canal, na medida que eu consigo, as resenhas dos livros que eu leio.
Mas ler o livro é um espaço de conexão, ainda mais agora que a gente fica muito em vídeo, né? A gente vê vídeo, fica na internet o tempo todo. O livro é como se fosse um espaço que você entra nele e você fica concentrado ali, chega a ser quase como se fosse uma meditação. Você tá ali. E ali eu sinto, pelo menos nos meus espaços de leitura, que a minha mente recebe essa informação, o meu interior recebe isso de uma forma mais profunda, eu consigo me concentrar mais. Geralmente eu escrevo, eu vou fazer a resenha, eu vou falar sobre isso, às vezes, para quem não quer falar sobre o que está aprendendo, às vezes trocar uma ideia, eu falo na internet, né? Trocar uma ideia com um amigo, com um familiar do livro que está lendo, passar aqueles principais conhecimentos, porque aquilo ajuda você a interiorizando aquilo que você leu, que você aprendeu e, na medida do possível, aplicar aquilo na sua vida. Mas não só aplicar na vida, mas também, assim, toda a conexão que a gente tem com os autores, principalmente esses autores que são autores que trazem conteúdos de muita elevação de consciência, de aprimoramento, a gente acessa essa energia também. Eu tenho uma percepção que é como cada livro que eu leio, ele está elevando a minha autoconsciência, ele está elevando a minha vibração, ele está me elevando como pessoa, ele está me aprimorando. Basta eu ler ele, porque isso já está expandindo a minha consciência, só a leitura. E se a gente consegue pegar o que a gente está lendo e aplicar, mudar a nossa realidade, aí é 1000 vezes melhor, né? A gente está conseguindo, de fato, aplicar ali o conhecimento que a gente está adquirindo. Mas o conhecimento em si, ele já tem o valor que é de elevar você, né? De elevar esse processo de autodesenvolvimento, de trazer para você essa energia do autor também. Por isso que é muito importante a gente escolher bons autores. É igual conteúdo, né? Se eu estou escolhendo, estou vendo vídeo de pessoas, eu estou me conectando com a energia delas. Eu estou realmente escolhendo me conectar. Eu escolho pessoas que têm, né, uma mensagem bacana, que estão preocupadas em trazer um pensamento ali, conteúdos positivos. Ou eu estou o tempo inteiro vendo fofoca, vendo coisa tipo aleatória que não me leva a lugar nenhum. E tá tudo bem a gente ter esses momentos assim, sem compromisso, né, na internet. Mas o quanto de tempo, né, eu tô dedicando a esses conteúdos. Porque quando a gente assusta, a gente tá ali 3 horas, 4 horas em uma rede social. E aí, quanto desse tempo todo a gente está dedicando a conteúdos que são edificantes, que vão ajudar a gente de alguma forma. E quanto desse tempo eu só tô gastando com coisas desnecessárias, fofoca de artista que eu nem conheço, tragédia, coisa negativa, ou coisa que, né, não tem nenhuma utilidade ali pra mim, só que eu tô ali consumindo, dando a minha energia pra pessoa e absorvendo uma energia que às vezes não tá me elevando muito. E esse é um aspecto muito importante da gente considerar. São esses os 5 aspectos, aí vou revisitar com vocês, né? Que é o EFT que eu falei primeiro. Aí a gente falou depois do Ho'oponopono. Depois eu falei das frases, que são os desejos positivos que a gente faz quando a gente tá com rancor ali, com raiva de alguma pessoa. Aí eu falei que eu falei da escrita, né? Da importância da escrita, a escrita terapêutica. E por último eu falei dos livros. Eu espero ter trazido uma contribuição para vocês através desse conteúdo. O que é legal também é escolher uma dessas técnicas para fazer todos os dias e ter ali como se fosse uma âncora. Aquela técnica ali é a que me acompanha todos os dias, é que me ajuda a centrar ali emocionalmente, espiritualmente, me ajuda a conectar com Deus. Tem a meditação também, eu não trouxe aqui nas 5 técnicas, né? Mas a meditação também é muito importante. E pode ser também uma dessas técnicas âncoras, que ela fica ali e te mantém, ó, todo dia eu vou meditar, nem que seja 10, 20 minutinhos. E ela é a minha base para eu fazer alguma outra técnica. Então, eu vou meditar ali 10 minutinhos e depois fazer um Ho'oponopono. E aí segue com isso como uma prática de vida mesmo, como um momento de reconexão. Tem pessoas que têm o hábito de fazer uma oração mesmo, e aí é muito importante juntar esses momentos. Ou às vezes a oração é através do próprio Ho'oponopono. Às vezes a gente consegue fazer até a questão escrita também em formato de oração. O importante é combinar, ver o que faz sentido no contexto de cada um de vocês, mas fazer algo diariamente para nos conectarmos com a nossa centelha divina, conectar com o todo e fortalecer a nossa mente e o nosso espírito.